Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente da maioria dos vídeos que eu estou acostumada a postar, porque eu estou saindo da posição de leitora, crítica e amante de livros para a posição de escritora, apaixonada por escrita e apaixonada por livros. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu primeiro livro publicado, A Voz Perdida no Tempo, que está bem aqui, que eu publiquei ele em agosto de 2023. Isso, 3 anos atrás. Nesse vídeo eu pretendo mostrar para vocês um pouquinho da história, dar uma sinopsezinha, demonstrar quem são os personagens que a gente acompanha na história, curiosidades sobre a escrita e os capítulos e como tudo foi se desenvolvendo na minha mente, e contar um pouquinho de como foram esses 3 anos de livro publicado até então. Primeiro, vamos para a capa, linda, maravilhosa. A capa é uma capa simples, ela traz a personagem principal e o cenário onde o livro se passa, na maior parte do tempo. E o livro, como vocês podem ver aqui, a diagramação dele é simples. Eu publiquei ele independentemente, sem editora. Tive a ajuda do projeto que o meu tio-avô tem de livros, para publicação de livros, poesias e etc. Então ele conhece algumas gráficas e tudo mais. Então a parte de revisão ortográfica, diagramação, tudo ficou com ele, com os conhecidos dele. É um livro de 400 páginas, livro único. Quem já leu vive me pedindo por uma continuação, mas talvez eu fale no final do vídeo porque uma continuação não é o ideal para A Voz Perdida no Tempo. É um livro que eu acho que ele se fecha certinho, do prólogo ao epílogo. E vamos lá! Vamos falar um pouquinho sobre os personagens do livro. Como vocês podem ver, a capa já traz a personagem principal, que é a Clara. Ela é uma estudante de ensino médio, tá esperando o terceiro ano, o terceirão, o pré, né? Para fazer Enem, ir para faculdade, etc. E ela vai viajar para o interior da família dela, que é onde a avó dela mora, e ela convida 3 amigos dela, os melhores amigos dela. A Amanda, o Fábio e o Luiz. Vou mostrar para vocês, além dessa ilustração da capa que tem a Clara, eu também peguei uma ilustração, uma comissão de ilustração com um grandíssimo amigo meu, Caio. Ele ilustrou a Clara, eu vou colocar aqui, e outro personagem do livro. Quem será? E as ilustrações já foram feitas depois que eu publiquei o livro. Eu fui bem ingênua ao publicar a primeira vez em 2023 e fui aprendendo um pouquinho mais como funciona essa questão de marketing, de conteúdos que nós escritores temos que estar produzindo para o nosso livro chegar nas pessoas, interessar as pessoas. E aí eu pedi essas 2 ilustrações que eu mostrei, que põem essa ilustração aqui, que vocês vão ver. Eu vou colocar. Nós temos a Clara, como eu já falei. Nós temos o Fábio. Não temos ilustração, mas ele é um garotinho, um loirinho, ensino médio. A gente aqui no Nordeste, principalmente aqui em Natal, não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, tem um estereótipo de garoto chamado Natanzinho. O Fábio é um Natanzinho. Nós temos o Luiz, que ele foi o único personagem assim, que eu me inspirei em algum personagem, minimamente algum personagem que já existisse. Ele é muito inspirado no Cascão de Turma da Mônica Jovem, especificamente. Só que o Luiz é pardo, ao invés do Cascão, que é branco. E temos a Amanda, que é a melhor amiga da Clara. E esse é o nosso grupinho que a gente acompanha nessa viagem, quando eles vão para Pasto Novo, que é uma cidade fictícia, inspirada numa cidade real, da Paraíba, chamada Bananeiras. Eles vão para essa cidade para acompanhar a Clara, e enquanto ela faz companhia ali para a avó dela, que a cuidadora da avó dela teve que se ausentar um pouco para cuidar de uma irmã que tinha feito uma cirurgia. E eles vão ali, nesses 15 dias, aproveitar o que a cidade tem para oferecer e o que a Clara deseja mostrar para os amigos do fundo do coração dela, porque é uma cidade, é como se fosse a segunda casa dela, a cidade. Ela vai desde pequena, ela sente um amor muito grande pela cidade, então, tipo, é o momento que ela achou de poder mostrar para os amigos dela tudo que ela sempre vinha falando esses anos todos de amizade que eles nunca foram. Andar de bicicleta, tomar banho no rio, subir colina, tomar sorvete na praça, tudo isso que ela ama fazer, ela vai poder finalmente fazer com as pessoas que ela mais gosta no mundo todo. Então ela tá muito animada para essa viagem. E logo no início, tá havendo uma quermesse em comemoração ao Dia da Padroeira. E ela diz
que melhor forma de mostrar como é que uma cidade do interior funciona do que levar eles de cara para uma quermesse. Vamos para uma quermesse. Nessa quermesse, eles comem, brincam, enfim. E acaba que o Luiz faz um desafio para o grupo. Porque quando eles vinham de carro, eles passaram por um quarteirão inteiro de casas abandonadas. Um quarteirão de casas daquelas designadas para militares, marinheiros, etc., abandonadas. E a Clara contou que é uma lenda local, que tipo, os militares que moravam lá anos e anos atrás saíram sem dizer por que eles saíram, e deixaram aquela casa lá e tudo mais, aquelas casas lá. Algumas estão bem acabadas, outras estão um pouco mais em pé. E quando eles estão voltando para casa a pé, o Luiz desafia os 4 a entrarem na casa, em uma das casas, para ver como era lá dentro. E nisso, eles encontram um bunker, uma porta que leva para um bunker abandonado. Obviamente, se a casa é abandonada, o bunker vai ser abandonado também. E lá embaixo, eles escutam um trem, Maria Fumaça, passando. Sendo que a Clara já tinha dito que a estação de trem da cidade tinha sido desativada há muito tempo atrás, na década de 70, por aí. E aí eles, Clara, você não disse que a estação estava desativada, que não passava mais trem? Ela disse, eu disse que não passava mais trem. Então, que diabo é isso? Subiram e quando eles vêm, o trem passando e a fumaça. E quando eles vêm, carros antigos, moças de vestidinhos rodados, homens com cabelos longos estranhos, umas franjinhas assim meio Beatles. Eles estão de volta a 1961 e a Clara vê ao longe a avó dela, mais nova, caminhando de braços dados com Bruno, o avô dela que ela nunca conheceu. E esse é o plano de fundo da nossa história. Eles voltam para 1961 e vão ter que entender por que eles foram para lá e como eles podem voltar para o tempo deles. Porque existe um motivo para eles estarem ali. Se existe um motivo para eles estarem ali. E aí, nós vamos acompanhar eles 4 e outros personagens que vão surgindo na história nessa jornada para entender o que é que ficou escondido em Pasto Novo por todo esse tempo que agora quer vir à tona. E eles vão, obviamente, ter que se misturar com o pessoal da cidade. Na primeira noite, eles dormem na Casa da Colina, que é uma casa abandonada, um casarão abandonado, que é um dos maiores mistérios da cidade, por assim dizer. Ninguém tem coragem de entrar lá. E anos atrás, a avó dela conta que quando entraram lá, encontraram um corpo morto. Então, tem todo um mistério. E eles acabam tendo que dormir a primeira noite deles lá. Eles escutam coisas estranhas. A casa é mal assombrada? Tem fantasmas ali? Não sabemos. E aí, depois, eles vão se misturando com o pessoal da cidade, fazendo umas trambicagens para ninguém perceber que eles são de 2020 e tantos. E essa é a história que a gente acompanha em A Voz Perdida no Tempo. Inclusive, por que A Voz Perdida no Tempo? Você tem algum palpite do porquê esse é o título? Comenta aí. Vamos para curiosidades sobre o livro. Cada capítulo, eu sou uma curiosidade no geral sobre mim e sobre minha escrita. Eu sou péssima em dar título, tanto para livro quanto para título de capítulo. Tanto que A Voz Perdida no Tempo, eu escrevi A Voz Perdida no Tempo entre 2018 e 2022. 2022 e 2023. Comecei em 2023. Até 2020 e tantos, 2022, final de 2022, eu não tinha ideia de qual seria o nome dessa história. A Voz Perdida no Tempo me veio pelos microplásticos do meu cérebro e funcionou. Mas é tipo assim, nem sempre isso acontece. Então, como eu não tenho essa habilidade de nome para capítulo, título para capítulo, e eu não gostei da ideia de ficar só o capítulo 1 em A Voz Perdida no Tempo, cada capítulo tem um trecho de música no início. E um trecho de música que combina com o que aquele capítulo vai apresentar. Nós temos alguns capítulos que os trechos são mais para ambientar o cenário das cenas, né? Alguns que são músicas que aparecem no próprio capítulo. Tem o capítulo 6 ou 7, se não me engano, que o Luiz coloca uma música para tocar enquanto ele dirige, começa a cantar, um bregazão assim. Então, coisas mais divertidas, né? E tem músicas que são mais... talvez um spoiler do que vem aí, se você for procurar a tradução, não sei. E, obviamente, a música tema do livro também vai estar aqui.
lá para os capítulos 20 e tantos. Se você leu e entendeu, você entendeu. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é, a história se passa numa cidade que é fictícia, mas foi inspirada na cidade do meu pai, na minha segunda casa. E muitos dos locais que aparecem no livro, eles existem lá em Bananeiras. É uma outra ideia de vídeo que eu tenho, e agora que eu tô com o microfone, provavelmente vai dar certo, de fazer um vídeo só mostrando os lugares onde a história se passa, que aparecem no livro. Outra curiosidade. Inicialmente, a história ia ser um pouco diferente, o planejamento do que eles iam fazer nesse passado. Mas vem um personagem que mudou todo o rumo da história. Quando eu tive a ideia para ele, que tipo de personagem ele seria, que tipo de cena ele apareceria pela primeira vez, foi um clique no meu cérebro e eu disse, tá, eu vou ter que mudar. E eu estou falando desse personagem aqui, o Garoto de Recados, que nós conhecemos como Garoto de Recados e fica assim, um bom tempo no livro. Sabe, quando você é escritor, quando você está escrevendo e a própria história te conta para onde ela vai, tipo, vamos mudar? Não vai ser assim, vai ser assim. E foi a maior surpresa que eu tive enquanto eu escrevia, foi uma epifania. Tipo, não, eu tenho que escrever esse personagem. Essa história nasceu para ele. Essa é a sensação que eu tive quando, né? E escrever ele no livro foi uma delícia. Escrever a finalização. Nossa, esse livro, ele tem suas falhas, porque foi minha primeira publicação. Eu publiquei ele de forma muito ingênua. Hoje em dia, a minha escrita, por mais que eu goste muito da minha escrita aqui, eu admito que minha escrita melhorou muito, 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 muito de 2023 para cá. Ele tem seus defeitos, mas ele é o meu xodó, o meu primogênito. E foi o que eu disse na Bienal de Pernambuco, que eu fui com ele, inclusive. Eu disse que ele não é minha obra-prima. Eu disse, o que eu tenho para dizer para escritores iniciantes que ainda vão publicar seu primeiro livro é: seu primeiro livro não vai ser sua obra-prima, mas ele é o primeiro passo para você chegar lá. Então, eu guardo ele com muito orgulho. E eu gostaria muito que mais pessoas conseguissem chegar até essa história. Outra curiosidade, eu acabei de dizer, eu fui para a Bienal de Pernambuco agora em 2025, final de 2025, com A Voz Perdendo Tempo, com o projeto da editora Ser Poeta e o projeto Reviver, do meu tio-avô, que conseguiu para mim essa vaga. Foi uma experiência maravilhosa, conheci pessoas assim que eu acompanhava só pelo Instagram e tirei muita foto, andei muito por Recife. Tirei muita foto do livro em Recife, vou procurar aqui para vocês e colocar. Uma experiência maravilhosa. Eu gostaria muito de ir em outras bienais com A Voz Perdendo Tempo. E se você se interessou, ele está disponível em e-book na Amazon e também livro físico. Se você for lá no meu Instagram, @maluentremundos, vai estar o link na bio. Eu tenho uma lojinha virtual onde eu vendo ele, com frete grátis, inclusive. É só você ir lá, colocar nas observações que quer um autógrafo, coloca seu nome, como você quer que eu te chame para autografar, e ele vai chegar até você. Esse foi o vídeo que eu trouxe hoje. Foi bem mais curtinho, é mais uma introdução a uma das minhas publicações. Também, ao mesmo tempo que eu estou escrevendo outras histórias, e com histórias já terminadas, só esperando para ter uma notícia de um editor aqui, se eu vou publicar de forma independente, e talvez eu traga nesses próximos vídeos do canal uns papos sobre o que eu tenho produzido. E é isso. Até o próximo vídeo.